Olá, tudo bem? Nesse momento, eu convido você a colocar a mão no seu coração para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já paira no meio de nós, mas é muito importante que juntos nós podemos permitir dar esse acesso ao Espírito Santo para ele agir em nós. Como sempre eu falo, somos três. Somos o nosso corpo, o nosso sangue, somos a nossa alma, que é o que nós sentimos, e somos um espírito. Isso nos faz imagem e semelhança com o nosso Criador, que é um Deus Pai da glória, que é Jesus, que se fez presente aqui em nosso meio como homem, e é o Espírito Santo, que hoje habita aqui conosco. Então vamos dar esse acesso a Ele juntos? Eu convido você a colocar a mão no seu coração, aqui, onde você mais sente as suas emoções, é a sua alma transbordando. A sua mente é a sua alma trabalhando. Então, com a mão no seu coração e com os olhos fechados, dê essa permissão ao Espírito Santo de Deus. Ó Santo Deus Pai Todo-Poderoso, eu, Bruna, diga seu nome, eu nesse momento permito a sua ação em mim e conecto o meu espírito em vós, ó Santo Espírito de Deus. E nesse momento eu permito que o Senhor possa tocar e trabalhar tudo o que precisa ser trabalhado. O Senhor possa tocar e lavar tudo o que precisa ser limpo e purificado em mim e em cada um dos meus irmãos. Então vem, Santo Espírito. Eu te dou livre acesso para que o Senhor toque na minha mente, no meu coração, em todas as minhas emoções, em todos os meus sentimentos. Eu te dou livre acesso ao Santo Espírito de Deus, para que o Senhor toque no meu enxergar, no meu ouvir, no meu falar, nas minhas ações e em todos os lugares aonde eu vou a partir de agora. E eu também peço nesse momento, Santo Espírito, que o Senhor faça tudo isso por cada um desses meus irmãos que aqui estão comigo. Então vem, Santo Espírito, vem trazer cura para nosso ser, a cura física que precisamos, a cura mental, a cura espiritual. Vem, Santo Espírito de Deus, tocar não somente a nós, mas cada um familiar desse meu irmão que está aqui comigo. Toque todas essas famílias, toque os lares, vai lavando, Santo Espírito de Deus, as paredes das casas, vai lavando, Santo Espírito de Deus, também as mentalidades erradas, em que o mundo trabalhou tanto, Santo Espírito, para poder corromper essas almas. Vai, Santo Espírito de Deus, curando, vai trazendo acesso a novos conhecimentos sobre a vida de cada um desses meus irmãos. Ensina ao Santo Espírito que Jesus, ele tem poder para qualquer coisa. Ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Ele é o único que tem a fonte de toda a cura, de todo o bem e de toda a graça. Então declaramos Jesus em nossa vida. Nós damos acesso à ação sua, Jesus, através do seu Santo Espírito. Então podes tocar, podes trabalhar, podes cuidar de tudo que o Senhor precisa cuidar em nossas vidas, Santo Espírito de Deus. Damos livre acesso a vós. Ó Santo Espírito amado, fale conosco através da palavra de hoje. Fale conosco, Santo Espírito, através de pensamentos. Fale conosco, Santo Espírito de Deus, através de visões, através de anjos, de irmãos que vêm falar conosco, que tem a sua unção também. Nós queremos a sua paz. Então resplandeça a sua luz em nós. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, para acompanharmos o Santo Evangelho de Jesus. Neste momento, o Senhor vai falar conosco, através do Espírito Santo. Jesus, ele veio até nós para nos ensinarmos como ativar a identidade de filhos de Deus. A partir daí, não somos mais criaturas, e sim filhos de Deus. E ele veio nos ensinar isso, como caminhar como filhos de Deus, como acessar esse reino para nós. Então, vamos juntos acompanhar? Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava passando ali junto do monte. E os espíritos suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus nos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram os porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, se afogando. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso sentado, coberto com seu manto e calmo. E ele tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirassem da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o que o Espírito Santo de Deus traz muito forte no meu coração através dessa palavra de hoje é a questão de que esse homem, na qual ninguém tinha forças para segurar, na qual ninguém tinha forças para amarrá-lo, para prendê-lo, este homem que estava possesso, e ele vivia no cemitério e nos montes. O Espírito Santo de Deus, ele traz para nós esse conhecimento. O que o inimigo faz em nossas vidas? Quando nós damos acesso a ele, ele nos leva a viver aonde existe restos, aonde existe a podridão, aonde existe a morte. É isso que o inimigo ele quer para nossas vidas. Ele quer que nós vivamos a morte ainda que estando em vida. Deus, ele nos promete a vida eterna, mas o inimigo,
ele tenta nos levar para próximo da morte. Como ele não consegue tirar a nossa vida, ele faz o que com esse homem? Ele leva para um cemitério, para lembrar esse homem a todo momento de que ele vai ficar ali, de que ele está junto dos mortos, de que ele não é digno de viver a vida. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira trazida do mal para todos nós. Quando nós nos sentimos indignos de algo, quando nós nos sentimos incapazes, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos sujos, pesarosos, isso tudo é nos dado através do inimigo. Pois Jesus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos traz a confiança, ele nos traz a libertação, ele nos traz a consciência de que somos santos, buscando cada dia mais o reino de Deus, o reino dele, lutando contra o mal. E não que somos sujos, que somos vergonhosos, que somos humilhados. Ele não deseja isso de nós. E aí acontece de que quando esse homem endemoniado, ninguém consegue pegar ele, ninguém consegue segurar ele. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E não é ele falando, e sim é aqueles na qual esse homem permitiu entrar na vida dele. E esses espíritos imundos que estão habitando dentro desse homem, no corpo desse homem, começam a clamar para Jesus, para deixar eles em paz, para que Jesus saia. Por quê? Naquele momento que Jesus chega, Jesus já começa a falar: espírito imundo, sai desse homem. Jesus já começa a ordenar, e esses espíritos começam a pedir: deixem-nos só, né? Sai de perto de nós, ó Filho de Deus. Esses espíritos, eles conhecem a divindade de Jesus, eles conhecem que Jesus é o Filho de Deus. E ele começa a pedir, eles começam a pedir. Como eles estão ali clamando, mesmo que Jesus está ordenando, Jesus quer saber com quem ele está lidando, e Jesus pega e fala assim: qual é o seu nome? E aí Jesus fica sabendo, e os demais, que não só é um só que está naquele homem, e sim aquele homem, ele deu abertura para mais de um espírito imundo. E são vários, e é uma legião que habita no corpo daquele homem. Por isso que aquele homem não consegue mais sair daquela situação. Mas existe um que pode nos livrar, nos curar, nos libertar de algo assim. E ele é Jesus. E aí, nesse momento, quando Jesus está ordenando que esses espíritos imundos, no caso, já sabe que são vários, que é uma legião, saia, esses espíritos, eles pedem para Jesus para que eles sejam levados, enviados para os porcos. Eles sabem que Jesus tem poder, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é 100% Deus, mesmo sendo humano. Eles sabem do poder de Jesus, mas mesmo assim, espíritos imundos, eles pedem para Jesus. E mesmo eles sendo espíritos imundos, Jesus, ele faz o quê? Ele dá a permissão de que esses espíritos vão para os porcos, assim como eles mesmos pediram. O que faz de você uma criatura de Deus, que tem acesso ao reino de Deus, que foi convidado a sentar-se na mesa dos filhos de Deus e ser um filho de Deus, acreditar que Jesus não ouve sua oração? Acreditar que Jesus não acolhe seu pedido. Se Jesus até acolheu esse pedido desses espíritos imundos de irem para os porcos. E isso não quer dizer que Jesus está passando a mão na cabeça deles ou fazendo, pano quente com eles.
Mas Jesus ali negociou com eles e eles pegaram e foram para os porcos, mas ao mesmo tempo os porcos se lançaram dali com o poder de Jesus e todos se afogaram e esses espíritos acabaram que terminando ali por si, voltando para o seu lugar de origem. Então, olha o que Jesus ele faz. A ação de Jesus nesse evangelho, nos ensinando de que ele acolhe os nossos pedidos. Ele acolhe quando nós clamamos por algo. Se até os espíritos imundos clamaram e Jesus, ele atendeu, imagina você que pede, imagina você que necessita de algo e pede com amor. É lógico que se for para o seu bem e se for para o bem de toda a situação da sua vida, sua família, para o bem da humanidade, Jesus vai atender. E aqui acontece que depois que esse homem ele está liberto, ele pede para caminhar com Jesus, mas Jesus não permite. Por quê? Porque esse homem ele tem o livre-arbítrio. Da mesma forma que esse homem permitiu, deu acesso e abriu o ser dele para o mal viver e o mal em legião viver dentro dele, ele pode fraquejar e permitir isso de novo, mesmo ele tendo tido uma libertação enorme de Deus. E isso não seria bom para o ministério de Jesus. Então, Jesus não permite que ele caminhe com ele. Porém, Jesus faz um pedido para ele, vai para o seu lugar, vai para esse lugar e diga para todos a misericórdia e a generosidade com que Deus Pai teve com você. Mesmo você abrindo o seu ser, abrindo a sua vida e permitindo que o mal se alastrasse em você, e ninguém conseguindo te segurar e ninguém conseguindo te auxiliar, você conseguiu ali a libertação de Deus, mesmo você tendo permitido isso na sua vida, mas você conseguiu a libertação de Deus. Eu vim, eu te ajudei. Vá e diga isso para os seus irmãos. Vá e propague essa graça, essa glória de Deus na sua vida para os seus irmãos. Mas Jesus não permitiu que ele andasse com eles, e sim que ele fizesse o papel deles lá, no lugar aonde ele estava. E assim ele fez. A palavra fala que ele foi publicar com a graça de Deus. E o Espírito Santo traz para o nosso coração que devemos tomar cuidado quando nós auxiliamos alguém em algo. Às vezes essa pessoa, ela por si só, ela traz para a sua vida coisas erradas, energias pesadas, traz um mal para a sua vida. E mesmo que você ora por essa pessoa, mesmo que você busca auxiliar essa pessoa constantemente recebendo a graça de Deus, mas volta para o mal. Recebe a graça de Deus, mas volta a se compactuar com o mal. Então, nós devemos sim permanecer em oração, devemos sim auxiliar essas pessoas, mas cuidado em colocar elas do seu lado, porque elas podem te corromper, assim como corromper a sua família, assim também como fazer com que você se volte para o mal também. Todos nós temos fraquezas, temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, mas temos fraquezas, que em uma dessas fraquezas podemos se virar para o mal. Então a gente deve nos proteger. E como nós nos protegemos? Ficando afastado das coisas más, ficando afastado das coisas erradas. Ai, Bruna, então quer dizer que eu tenho que me afastar de tudo e de todos? Não, não é bem assim. Nós devemos ter cuidado com com as influências erradas. Isso seja de pessoas, isso seja das redes sociais, isso também pode ser da internet, do que os conteúdos que hoje vêm até nós. Então, que nós tenhamos cuidado com tudo isso. Que essa palavra ela tenha entrado no nosso coração.
que nós tenhamos aprendido muito sobre as coisas de Deus, que não permitamos o acesso do mal dentro de nós, porque quando entra um, fica ali a abertura para vir outros, então cuidado com isso, porque no momento que nós permitimos a ação dele, nós temos mais fraquezas, nós nos sentimos mais impotentes em conseguir se libertar disso, mas existe um que sempre vai estar nos auxiliando, e esse é Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Se for da graça de Deus, voltamos a nos falar amanhã. Tchau, tchau.